Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo atualizando o meu caderno de leitura. Então, nós vamos fazer a atualização com os livros que foram lidos no mês de abril. E eu vou falar um pouco sobre cada livro enquanto a gente atualiza. E também vou contar para vocês quais os livros eu quero ler no mês de maio. Esse vídeo também vai mostrar o processo que eu faço para fazer a atualização do meu caderno de leitura. Eu tinha um outro caderno de leitura e eu não estava muito feliz com ele. Apesar disso, tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar linkado caso vocês queiram ver. E eu resolvi, nesse processo de mostrar ele, decidi que não estava muito feliz, resolvi abrir este novo caderno e começar ele do zero. Antes de eu abrir a página do caderno, você que está me assistindo, não é inscrito, já se inscreve no meu canal, já falei isso aqui. Mais de 50% das pessoas que me assistem não são inscritas. Se inscreve aí, é rapidinho, não custa nada, né? E me ajuda com o canal a chegar a mais pessoas. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o caderno. Eu fiz aqui uma capa. Não ficou muito legal, porque ela deu uma manchada para trás, mas tudo bem. Aqui a gente tem bingo literário, páginas lidas por mês. Cada mês está separado aqui embaixo, e aí eu faço um gráfico. Cada pontinho desse é 500 páginas. Tracker anual de leitura, quantidade de livros lidos por mês, e está colorido de acordo com a cor do mês. Eu vou continuar esse tracker aqui, mas eu não queria fazer quadrados para encher a página, sabe? Eu quero que tenha a quantidade certa de quadrados, então eu vou fazendo aos poucos. Aqui é o tracker diário de leitura, então são os calendários do mês, eu vou marcando quantos dias eu li em cada mês. Essa página está em aberto, ainda não sei se eu vou fazer um índice das resenhas. E aqui a gente tem as resenhas. Eu repassei tudo do caderno antigo para cá, tá? Então aqui estão todas as resenhas. Falta repassar duas resenhas, se eu não me engano, que é Pachinko e a Floresta Sombria, não, perdão. Pachinko e O Problema do Três Corpos, mas esses eu vou fazer depois que eu terminar o vídeo, tá? Então, com vocês, a gente vai fazer os livros de abril. Em abril eu li Mulherzinhas, Pequenos Incêndios por Toda Parte, O Mundo Assombrado por Demônios e A Floresta Sombria, que é a continuação do Problema de Três Corpos. Eu li mais um livro também, que chama Já Tentei de Tudo, é um livro de psicologia infantil, e esse não vai vir para cá, porque ele foi um livro meio que de estudo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar primeiro preenchendo estas páginas aqui, que são as mais simples, mais fáceis de preencher, e depois a gente vai preencher as outras páginas. Esse vídeo vai ser um vídeo mais narrado do que falado. Eu provavelmente vou ficar em silêncio enquanto eu faço essas coisas. Vai ter uma musiquinha com certeza tocando aí no fundo bem baixinho. E aí, nos momentos que eu achar pertinente, eu vou explicando para vocês o que eu tô fazendo, tá? Então, gente, aqui eu vou marcar ali no bingo qual é a categoria do bingo que eu completei esse mês. Esse bingo, ele é o meu desafio de leitura, né? Então tem várias categorias. O desse mês foi um livro escrito por uma mulher, então eu tô marcando ali com a cor correspondente. E eu tô pegando o meu Kimber para ver as anotações que eu fiz, porque agora eu vou fazer a coluna ali do páginas lidas, marcar quantas páginas eu li esse mês. Eu li um total de 2.008 páginas esse mês, então eu vou fazendo a marcaçãozinha da coluna ali, e depois eu vou colorir essa coluninha com a corzinha respectiva do mês, que esse mês é verde, e aí eu percebi, enquanto eu tava fazendo as cores, que o mês de abril e maio ficaram com um verde bem parecido.
Aqui eu vou marcar quantos livros eu li esse mês, então eu já tenho um livro marcado, né, e aí eu vou marcar o restante, que foram mais 4, então um total de 5 livros lidos. E eu não sei se dá para vocês verem o que eu falei, mas abril e maio ficaram com uma diferença bem pequena de verde, eu não me atentei a isso. E aí eu achei que estava muito parecido um verde com o outro. Então eu voltei ali, ó, preenchi as páginas, né, a coluninha das páginas, e agora eu vou preencher o tracker de leitura. Esse mês eu só não li no dia 20, não faço ideia porque não sei o que aconteceu, mas foi o único dia que eu não li nesse mês. Então, o próximo passo é cortar todos os adesivos. Eu geralmente faço a impressão com antecedência. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo ensinando também como que eu monto essas impressões. Eu imprimo com antecedência e aí vocês estão vendo que eu tô cortando e separando em saquinhos. Eu faço isso por cada livro. Nesse caso do livro Mulherzinhas, eu imprimi cada personagem e cortei em saquinhos, porque são 4 personagens e cada uma tem o seu elemento. Mas a maior parte das vezes, como vocês estão vendo, ó, eu vou cortar de todos os livros e aí eu coloco no saquinho, porque na hora que eu for escrever a resenha e fazer a produção no caderno, fica bem mais fácil tendo tudo separado bonitinho. E aí é só cortar mesmo. Então agora a gente vai para a parte onde eu realmente vou começar o caderno de leitura, né, de fato. Eu faço sempre um título, coloco ali autor, gênero, estilo, quantidade de páginas, quando eu comecei, quando eu terminei. E eu uso esses adesivos que eu imprimi também com o formatinho do Kindle e as estrelas já pintadinhas, se são 5 estrelas, 4 estrelas, e eu vou sempre colocando. E aí eu faço as colagens ali na página, coloco algumas frases do livro e depois eu vou escrever a resenha propriamente dita do livro. Então, esse é o modelo que eu uso para todos os livros, tá? E agora eu vou contar para vocês sobre esse livro. Esse livro chama Mulherzinhas e eu comecei ele esperando uma história bem mais leve, só que ele vai muito mais além disso. A gente acompanha 4 irmãs que são completamente diferentes, e o mais interessante é como cada uma representa um jeito de existir no mundo. A Jo me pegou muito, porque ela tem uma vontade de criar, de escrever, de ser independente, e eu fui ler esse livro porque o ChatGPT falou que eu parecia com essa personagem, então foi o que me levou a ler esse livro. E ele fala muito sobre o crescimento, sobre escolhas, sobre aceitar que a vida não segue exatamente aquele plano que a gente imaginou. É um livro muito aconchegante e também é bem honesto sobre amadurecer. Eu tenho a sensação de que se eu tivesse lido ele quando eu era mais nova, esse ia ser um dos meus livros preferidos da vida, assim, com toda certeza. O segundo livro do mês foi Pequenos Incêndios por Toda Parte, dentro da minha categoria de livro lá do desafio, que é um livro escrito por uma mulher. Segue a mesma linha ali, né, na montagem, título, autor, gênero, quando comecei, quando terminei, frases e também as colagens. Esse livro, ele tem cara de história tranquila, bem mais ou menos, na verdade. Quando eu comecei, logo pela primeira frase, eu achei que ele ia ser um thriller. Mas ele é o tipo de livro que vai ficando cada vez mais tenso. É um livro que fala muito sobre controle e regras sociais, sobre até onde isso funciona. Tem um contraste muito forte entre os personagens que seguem tudo à risca e os personagens que vivem de forma bem mais livre. E aí entram temas como maternidade, identidade, pertencimento. Nada é muito simples e o livro te faz questionar o tempo todo o que é certo. Foi uma leitura muito intensa. Eu gostei do livro.
Hoje, relendo e enquanto eu escrevia, eu fiquei pensando, acho que eu preciso ler esse livro de novo, porque eu acho que eu não absorvi ele completamente, mas foi um livrão desse mês. Esse aqui já é um livro completamente diferente. Eu sou uma pessoa que adora divulgação científica, sempre gostei muito de física, não da matéria em si, mas do assunto física, né? E esse livro, o Carl Sagan, ele faz uma defesa da ciência no nosso dia a dia. Ele fala sobre como é fácil acreditar em coisas sem evidência, como o pensamento crítico é uma ferramenta que a gente precisa praticar. Ele não é um livro difícil, mas é um livro denso, você precisa prestar bastante atenção. O Carl é extremamente detalhista, então muitas vezes ele escreve capítulos inteiros sobre o mesmo assunto, com textos de outras pessoas, né? Divulgador científico é assim, né? Então a gente precisa, no resumão aí desse livro, questionar, buscar evidências, não aceitar tudo de forma automática. É aquele tipo de leitura que muda a forma como você observa as coisas. Eu recomendo super que vocês leiam. É um livrão, faz a gente questionar várias coisas que a gente hoje em dia leva como normais, né? E a gente sabe o perigo e os riscos das pseudociências no mundo. E para finalizar o mês, eu permaneci dentro da ficção científica e fui ler A Floresta Sombria, né, que é a continuação do Problema dos Três Corpos. Esse já é um livro bem mais ficção mesmo, né, bem gostoso, assim, para quem já leu Asimov, Frank Herbert, acho que vai gostar bastante, mas ele tem muitas ideias reais por trás, e casou muito com a leitura que eu já estava fazendo do Carl Sagan, né? Eles meio que conversaram. Ele trabalha com aquela hipótese de que o universo é uma floresta escura, onde ninguém faz barulho, porque você não sabe o que pode estar escondido ali. Isso muda completamente a forma de pensar sobre a vida extraterrestre. Não é sobre existir vida, é sobre sobrevivência humana mesmo. É um livro denso, cheio de conceitos, e ele traz ali a continuação no Problema de Três Corpos. A gente fez comunicação com um planeta chamado Trissolares, que prometeu invadir a Terra em 450 anos. E aí, na Floresta Sombria, a gente está lidando com a preparação para essa invasão, né? E uma guerra, ou não vai ter uma guerra. Então, assim, eu não vou contar se vai ter guerra ou não. Você tem que ler. Tem série na Netflix, para quem não gosta de ler. Tem uma série na Netflix sobre esse livro e eu super recomendo vocês assistirem, porque quem gosta de ficção científica vai se deliciar. Esse livro é maravilhoso. Esse autor é Cixin Liu. Ele escreve maravilhosamente bem. A escrita dele, assim, é completamente viciante. Bom, gente, esses foram os livros que eu li. Vou mostrar aqui rapidinho, então, o caderno de leituras atualizado para vocês. Quero que vocês me contem o que vocês acharam do meu novo caderno de leituras, se vocês gostaram. Eu quero saber a opinião de vocês, o que eu faço nessa página. Faço um índice ou faço outra coisa? Eu tava pensando em fazer um índice. Passando aqui rapidinho, né, em todas as resenhas que eu tenho escritas no caderno até o momento, para vocês verem. Eu fiquei bem feliz com o caderno, com o meu ritmo de leitura do mês de maio, né? Ficou faltando, na verdade, um livro só dos que eu me propus na TBR do mês passado, que foi As Horas, do Michael Cunningham. Esse, infelizmente, vai ficar para outra hora, porque eu não consegui ler mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu quero ler agora em maio. Então, eu selecionei Alchemized, O Priorado da Laranjeira, Corte de Espinhos e Rosas, ou Corte de Espinhos e Rosas, A Vida Invisível de Adi LaRue e A Biblioteca da Meia-Noite. Conta pra mim, qual desses você já leu?